Começando com o pé direito, parece que algumas pessoas se ligam muito nisso, né? Mas eu quero dizer para você que tanto faz, o direito ou o esquerdo. O que nós precisamos entender é as nossas prioridades diante de Deus. Redefinindo as nossas prioridades para o ano de 2017, para a nossa vida como um todo. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3, os versículos 16 e 17 e capítulo 4, versículo 1 a 11. Mateus 3, 16 e 17 e 4, de 1 a 11. Mateus capítulo 3, versículo 16 diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, olha só que coisa maravilhosa: Este é o meu Filho amado, em quem me agrada. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo, o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Meus irmãos, eu gosto muito desse texto porque esse texto é o texto desse início, desse pé direito que Jesus está começando todo o seu ministério. Ele está sendo apresentado pelo Pai. E a tentação não pode ser desassociada do batismo. No batismo nós vemos essa definição da identidade. Quem é Jesus? E também quem é o Pai. E também vemos quem nós somos. É muito interessante que esse texto nos faz enxergar esses papéis. E nós podemos observar que a voz que Jesus ouve quando a pomba desce sobre ele é uma voz que diz assim: Este é o quê? O meu Filho amado. Deus apresenta o seu Filho e com isso apresenta a sua própria identidade como Pai. Há uma relação de paternidade e de filiação que Deus está comunicando ao mundo. Olha, meu filho vai começar a trajetória dele aí. É assim que vocês devem viver. E Jesus nos ensina porque ele vai para um contexto, para um lugar de escassez, de dificuldades, de fome, e ele é 100% homem, o verdadeiro homem, para mostrar que eu e você podemos, como Jesus também,
passar por tentações, por provações e vencê-las. E vencê-las. Mas há algo que Jesus está nos ensinando também nesse texto, que é sobre o futuro dessa humanidade. Nesse evento, o meu futuro, o seu futuro, a direção da nossa vida está sendo marcada pelo ensinamento de Jesus. Jesus está mostrando algumas prioridades. E nós queremos então redefinir aqui algumas prioridades. Existem coisas urgentes, coisas importantes, e existem coisas que são vitais. Coisas que são vitais. Vejam bem, ele está num contexto de fome. Ele passou 40 dias num deserto. O texto diz que depois desses 40 dias Jesus teve fome, necessidade, urgência. Mas ficou 40 dias sem comer. Quanto tempo nós podemos ficar sem comer? Mas eu estava pensando que existem algumas coisas ainda que mais urgentes. Ele não conseguiria talvez ficar sem água. No deserto tem poucos recursos. O corpo humano não consegue ficar muito tempo sem água. Talvez 3 dias, e não 40. Talvez 4 dias e nós começamos a ter problemas no funcionamento dos rins, dos órgãos, enfim. Mas de 40 dias para 4 dias, talvez. Eu não sei quanto tempo você consegue ficar sem respirar, mas os recordes estão ali entre 4 minutos e 5 minutos. De apneia, por exemplo, mergulhadores são treinados e conseguem ficar mais ou menos esse tempo. Só de pensar em 5 minutos sem respirar já me dá falta de ar. Eu não sei se você está sentindo já alguma coisa sufocando por aqui. Isso para nos mostrar que existem coisas que são mais importantes do que urgências. A urgência da fome pode durar até 40 dias. A urgência da água, talvez alguns 4, 5 dias. A urgência da respiração, 4 minutos. É tão interessante que esses elementos são tão essenciais para a nossa vida. Comida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o vosso alimento. Jesus certa vez estava com uma mulher samaritana e os discípulos chegaram perto dele com uma comida, falaram assim: mestre, come. E ele disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. Aquela mesma mulher, ela vai a um poço para tirar água. Jesus diz para ela: olha, a água que eu tenho para te dar, você vai beber. E nunca mais você vai ter o quê? É diferente. Jesus está falando que a água, Ele é a água da vida. É muito mais importante. Nós precisamos de luz, do sol, vitamina D para o seu corpo, através da luz aí. Somos alimentados também pelo sol. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda nas trevas. Ele é a luz dos homens. Portanto, Jesus está nos suprindo em todas as nossas necessidades. Quando Ele sopra nas narinas do homem que Ele criou, Ele diz: agora viva, receba o fôlego de vida. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Portanto, Ele nos supre em todas as nossas necessidades urgentes e importantes e as vitais. Em Mateus 6, 25,
Olhem só o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Lá diz assim: não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou de vestir, ou com o vosso corpo, porque a vida é muito mais importante do que o alimento. Você pode ficar sem o alimento, mas você não pode ficar sem a vida. O que é mais urgente? As vestes. E fala assim, não se preocupe com as vestes. As flores do campo não se preocupam e Deus as veste de maneira maravilhosa. As aves do céu não ajuntam em celeiro, não fazem plantações, mas Deus as sustenta com a sua mão poderosa. Por que vocês estão ansiosos, preocupados com o dia de amanhã? Deus está dizendo que Ele supre as nossas necessidades. Ele é a nossa fonte. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Você quer ver a importância de Deus na nossa vida e a vitalidade que Ele representa para nós? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, na perspectiva de Deus, o que é vital vai além da nossa própria vida. Não para nas nossas necessidades legítimas, importantes, mas nem mesmo as vitais, porque Deus vai além da vida que nós temos. Porque Ele quer nos salvar. E a vida não é só essa aqui. Há uma vida eterna, há algo ainda maior e melhor que Deus está preparando. Se você gosta da sua vida, gosta de viver e quer viver, o que Deus tem para nós ainda é incomparavelmente melhor. Olha só essa frase. Nossas necessidades mais urgentes. Nossas necessidades mais urgentes nem sempre são as mais importantes. Olha a outra frase. Nossas necessidades mais importantes nem sempre são as mais vitais. Sobre essas duas tabelas, o que é urgente e importante e sobre o que é vital. Eu estava assistindo um filme, o nome desse filme é Contagem Regressiva. Ele se passa naquele episódio do Katrina, daqueles ventos e furacões e inundações, e onde um casal e a sua esposa estava grávida, e diante daquela tensão, daquele momento, ela vai dar à luz no 5º mês de gestação. E eles tentam salvar a mamãe e a criança e não conseguem salvar a mamãe. Mas a criança se salvou. Mas ela tem que ficar numa incubadora, recebendo soro e recebendo um aparelho respiratório. Interessante, no meu nascimento, eu fiquei assim 1 mês no hospital. Por causa de uma incompatibilidade sanguínea. Difícil para uma mãe, né? Difícil foi para o pai ter que ver aquela sua criança naquela circunstância. E aquela criança era mantida, então, nesse filme, por um aparelho. E este aparelho tinha apenas 3 minutos, uma bateria que funcionava e dava condições de sobrevivência para aquele bebê de 3 minutos. Por causa dessa carga, dessa sobrecarga, este aparelho ficou reduzido a 1 minuto e meio. E de 1 minuto e meio, em 1 minuto e meio, o pai tinha que acionar uma manivela para que esta bateria pudesse funcionar para salvar a vida da sua filha. E todo o hospital estava sendo evacuado, não tinha mais pessoas, eles não tinham mais energia, não tinham mais os transformadores, não tinham mais recursos. O médico disse, e se minha filha chorar? O pai perguntou, ele disse, se ela chorar vai ser um bom sinal, porque ela precisa desobstruir os seus pulmões
e ela precisa liberar para poder ter a sua autonomia, o funcionamento normal do seu organismo. Eu sei que aquele pai fica durante 48 horas sem ter o que comer. E de 1 minuto e meio, rodando uma manivela para que a sua filha pudesse sobreviver. É tão interessante que ele fica preocupado com uma coisa. Não só em rodar a manivela, mas em pensar, se uma hora esse aparelho quebrar e não funcionar, eu preciso ir atrás de alguma coisa que não é urgente, mas é vital. Eu preciso de um outro recurso, de uma outra fonte. Já já a gente conta o final desse filme. Eu vou dar o spoiler. Spoiler é quando a pessoa vai contar toda o final da história já. Com Deus é assim. Nós já sabemos o final da história. Não há nenhum risco em Deus perder, deixar de vencer Satanás. Nós já sabemos que Ele é o vencedor. Por isso nós não podemos temer quando Jesus, diz o texto lá, olha só, Jesus é levado pelo Espírito. No próximo slide você vai ver. Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. É levado para onde? Levado para o deserto. Não há problema nenhum com o deserto. Não há problema nenhum com as dificuldades. Não há problema nenhum com as lutas e provações. Porque nós já sabemos que aquele que está com Deus vence sempre. Amém, gente? Esse é o maior spoiler do Evangelho. Nós já sabemos o final desse filme. Nós já sabemos. Mas há algo que Jesus está nos ensinando sobre essa definição das prioridades. Qual o papel do Espírito Santo, então, em levar Jesus para o deserto? E qual o papel do diabo em tentar Jesus no deserto? A palavra tentar é a palavra peirazo, que significa testar, tentar, pôr à prova, seduzir. É a mesma palavra tentação. Quando nós lemos lá na oração do Pai Nosso que não entreis em tentação, é essa mesma palavra. Algumas pessoas falam que Deus, como se a palavra aplicada para Deus em relação a essas situações são provações e o diabo é tentação. Mas é a mesma palavra. O problema é qual é o objetivo do diabo em nos levar para o deserto e qual é o objetivo de Deus em nos levar para o deserto. E nós entendemos que quando o Espírito nos conduz ao deserto, é para o nosso crescimento. Quando o inimigo nos seduz com a tentação, é para nos afastar da fé, dos propósitos de Deus. Meus irmãos, então agora nós queremos rapidamente passar por esses 3 episódios da tentação. São 3 questões, argumentos e situações que Jesus passa para nos ensinar. E nós vamos aprender como redefinir as prioridades, olhando para o modelo de Jesus, como Jesus começa a sua vida, como eu e você podemos começar esse ano, como eu e você podemos conduzir a nossa vida e a nossa família. E no primeiro momento, na primeira tentação, nós vemos essa tabela de urgências e importância e a tabela de vital, aquilo que é vital. Na questão das urgências e da importância, pode passar, filho. Nós percebemos essa palavra fome. Jesus sai de 40 dias do deserto e teve fome. Teve fome.
Meus irmãos, eu fico imaginando que existem coisas que são demandas urgentes e às vezes nós dedicamos toda a nossa energia nas coisas urgentes, nas necessidades urgentes. E às vezes nos esquecemos do que é vital. E a discussão aqui da primeira tentação é: transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus. O diabo não está preocupado se Jesus é ou não filho de Deus. Ele sabe que Jesus é o filho de Deus. Satanás sabe. E Jesus também sabe, porque ele ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado. A questão é se ele cede à tentação. Transformar. Ele tem poder para transformar? Nós sabemos que ele tem. Mas o que é que está em jogo então? O que está em jogo é a necessidade e a urgência justifica qualquer ação? Perder os seus valores? Será que realmente você precisa disso na sua vida? Será que realmente a sua fome das coisas que você quer conquistar, das suas necessidades, justificam qualquer tipo de comportamento? Jesus responde ao diabo dizendo: está escrito. A palavra de Deus me diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A voz de Deus é importante, como nós cantamos aqui. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos teus pés. Quais são as vozes que você está ouvindo para tomar suas decisões? Muitas pessoas ouvem seus amigos, ouvem os comentários nas suas redes sociais, são guiadas pelas suas emoções, a fome das suas emoções. O que Deus está dizendo é que a palavra dele é que nos orienta, a palavra dele é que nos guia, a palavra dele é que nos motiva e nos sustenta e que vai nos dar direção. Por isso eu posso dizer, de toda palavra que procede da boca de Deus é o que eu vivo. Eu me alimento, o meu sustento vem da boca de Deus. Como aquela ave que leva o alimento no bico ali para os seus filhotes. Vem da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é o relacionamento que você está tendo com a palavra de Deus? O que a Bíblia diz sobre a decisão que você precisa tomar amanhã? Sobre os seus negócios, sobre o seu namoro, sobre o seu casamento, sobre a vida com seus filhos, sobre as prioridades que você precisa definir, sobre a sua vida acadêmica, com o que você está fazendo da sua profissão. O que a Bíblia está dizendo para você fazer? Você é orientado pela palavra? Qual é a voz de Deus para você? Você sabe? Meus irmãos, o desafio é escutar a voz de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Pode passar lá. A vida é mais do que pão. Pão não é tudo. Dá para ficar 40 dias sem. Nós não possuímos nada, mesmo quando seus celeiros, os seus armários estão abastecidos. Tem gente que se sustenta na sua juventude, força, vitalidade, capacidade de ganhar dinheiro, de produzir, de trabalhar, até que alguma coisa lhe surpreenda. Incapacidade, uma enfermidade, um deserto, crises, perdas. E aí?
Nós não temos o controle sobre nada. O futuro não nos pertence. Tudo pode acabar em apenas um instante. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, diz assim: Ele te humilhou, olha só, Deus falando para o povo. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, falando do povo no deserto, da caminhada do povo no deserto, que era para durar 4 dias. E quantos anos duraram? 40. Era para ser uma caminhada de 4 dias. Durou 40. Sabe o que aconteceu? As sandálias não se desgastaram. Eles também não tinham fome, porque Deus mandava para eles do céu, na boca deles, o maná. E mandava as codornas lá, umas aves, para que eles pudessem apanhar e comer. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que vocês não conheciam, nem seus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Qual é a sua relação com o que é vital? A palavra de Deus é vital para você? Quem sabe você precisa ouvir sobre um conselho de Deus sobre decisão que você precisa tomar, escolhas que você precisa fazer. Você deve ter escolhas para fazer. Todo instante nós estamos fazendo escolhas. O que Deus está nos orientando. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar por você. Tem gente aqui talvez que está bem angustiado com alguma decisão que precisa tomar. Não sabe nem se é para a direita ou para a esquerda o que fazer. À luz da tua palavra eu te darei conselho. Senhor, traz revelação, direção, abre a mente, entendimento. Dá-nos um espírito manso para aceitar a voz e escutar a voz. Silencia os barulhos que nos atrapalham. Em nome de Jesus. Amém. Segunda tentação. A segunda tentação, ela já acontece num outro lugar. Não é naquele ambiente do deserto, de escassez. Mas agora, Jesus é levado ao pináculo do templo. E a cidade. Ele é levado à cidade e ao pináculo do templo. Não só o seu ministério torna um ministério cosmopolitano da cidade, com visibilidade, mas ele ainda ganha o status do profeta, quer dizer, o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, se tocava uma trombeta e reunia o povo, porque alguma coisa ia ser dita, muito importante. O diabo leva Jesus para esse lugar. Esse é um lugar de reconhecimento, tá? Olha, você quer ser importante, eu vou te levar num lugar bem alto para você falar lá. E dar as novas regras de como você vai reger o mundo e o universo. É tão interessante que o texto diz assim, versículo 5, Mateus 4, 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E aí o diabo pega a Bíblia e usa a Bíblia para convencer Jesus. Olha que sagacidade, que estratégia. Então você gosta de obedecer a palavra, né, Jesus? Você vive da palavra, então eu vou usar a palavra para poder pegar você. E ele fala assim, a Bíblia não diz que os anjos estão aí para te servir? A Bíblia não diz que se você se jogar daqui, eles podem te segurar? Então, pula daqui de cima. Mostra para a cidade que você manda nos anjos. Essa mudança do local é muito importante para a gente compreender aonde nós estamos
vendendo nossa primogenitura por um prato de lentilhas? Aonde nós estamos trocando o que é urgente pelo que é importante? De que maneira eu e você podemos ser seduzidos a manipular a fé para conseguir aquilo que a gente quer? Nós temos crentes e pessoas e um mundo chamado gospel, mas que de evangelho tem muito pouco, que quer manipular os anjos e manipular a Deus e dizer o que os anjos devem fazer. Na verdade, existem pessoas que querem controlar a Deus. Deus, eu quero controlar o Senhor com a minha agenda de oração. O Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que responder isso. E tem que ser do jeito que eu estou pedindo. E às vezes pega a própria Bíblia e esfrega na cara de Deus, dizendo, aqui está escrito. Eu quero dizer que esse tipo de comportamento é um comportamento diabólico. A palavra diabolos, no grego, significa enganador. Enganador. E existem pessoas completamente enganadas nessa relação com a espiritualidade, doentes. Dá a ordem para os anjos que eles vão te pegar. A questão é, Jesus pode, ele tem poder para dar ordem aos anjos. Mas se ele faz isso, aí Jesus usa a mesma palavra, ele fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não ponha ele à prova, não fique testando a Deus. Nós precisamos entender que o desafio que Jesus está nos ensinando é o da confiança. Confiança. Eu confio em Deus. Se Ele me livrar, eu confio nele. E se Ele não me livrar, e aí? Você continua confiando? Lembra de Daniel? Fica sabendo, ó rei Nabucodonosor, que se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, bendito seja o nome do Senhor. E quando as coisas não dão certo, gente? Você está com Deus? Você confia que o que Ele está fazendo é o melhor? Ou Deus só é Deus quando as coisas estão dando certo? Quando não tem dificuldade, não tem deserto, não tem fome? Desafio da confiança. E o desafio da confiança nos remete a algumas perguntas. A primeira delas é, onde se sustenta a sua vida? No que é urgente e importante ou na confiança? Onde se sustenta a sua vida? Algumas pessoas não conseguem se entregar. Elas querem dar conselho para Deus, ou dizer como Deus deve fazer determinadas coisas. Transformar meu marido, transformar minha esposa, transformar meus filhos, transformar meu pastor, ora por esse homem. Confie que Deus é bom. Confie que Ele continua sendo bom quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou. Acaso, se o filho pediu pão ao pai, ele daria pedra? E quando você grita, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Qual é a idade mental, né? Que alguns cristãos têm, né? Eu quero brincar com essa faca. Você é capaz de pegar uma faca muito amolada e dar na mão do seu filho pequeno para que ele possa brincar? Sabendo dos riscos, dos acidentes, das mutilações? E quando não confiamos em Deus, é isso que fazemos. Nós estamos querendo dar ordem aos anjos. E a vontade dele é deixada de lado. Terceira e última
tentação, diz a palavra do Senhor. Então o diabo o levou para um monte muito alto, versículo 8, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Vocês percebem o escalonamento das posições: deserto, aridez, sequidão, estio, ausência, fome, escassez. Cidade, suntuosidade, pináculo do templo, a importância da voz. E agora, como se isso não se bastasse, ele leva para um lugar ainda mais alto, onde ele pode estar acima de qualquer coisa. Eu sou quem manda aqui. Eu estou no cume do universo. Eu olho para tudo daqui de cima. Você vai ter tudo isso aí se você se curvar e me adorar. É tão interessante, e Satanás é tão sagaz e enganador, porque no Salmo 2, depois você abre lá, depois no Salmo 4, a palavra de Deus para Jesus é que eu te darei as nações por herança. Eu é quem vou dar as nações por herança. E Satanás está dizendo que pode dar alguma coisa que já é de quem? Já é de Jesus. Os reinos deste mundo, tudo já pertence a Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Nele nós existimos, nos movemos, diz Paulo. Ele criou todas as coisas. Olha só como Satanás é um enganador, querendo barganhar com uma coisa que ele não tem, que já é de Jesus. Aí Jesus não dá nem trela, não dá para conversar, porque Jesus já sabe qual é o final dessa história, ele já tem o spoiler total dessa história. E ele diz então para o diabo: sai daqui, Satanás, retira-te, sai daqui. Sai daqui. Só a Deus adorarás e só a Ele darás o quê? Culto. O desafio é o da adoração, meus irmãos. E é tão legal Jesus virar o jogo no lugar mais alto do mundo, do planeta, do universo, para que todo o universo escute. Só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. O universo foi criado por Ele. O universo está todo dia, e os seres criados do universo estão todos os dias dizendo: glória àquele que nos criou. Quando o sol brilha pela manhã, ele está gritando com seus raios: glória àquele que nos criou. Quando dia, noite, estrelas, constelações fazem o seu papel governando os mares e as marés, quando todo o universo se sustenta pela obra do seu poder, ele está dizendo: glória a Deus que nos criou. E quando Jesus chega nesse lugar mais alto, ele está dizendo: só a Deus toda adoração. A pergunta é: o quanto eu e você glorificamos a Deus ou adoramos a Deus? O desafio para viver é da adoração através da nossa vida, através das nossas decisões. Você está adorando a Deus com a maneira como que você lidera a sua casa, sua empresa, seus pertences, os seus bens, a maneira como você usa o seu carro, a maneira como você cuida das suas coisas? Adorar, vamos ver o que Jesus nos ensina. Adorar é renunciar os poderes deste mundo. Jesus tinha o poder, mas ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele é Deus, ele tem toda a autoridade. Filipenses 2, de 5 a 11. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele abre mão dos poderes deste mundo para se tornar servo.
para ser reconhecido como escravo, para lavar os pés dos discípulos e com isso ensinar que o primeiro lugar no reino de Deus é aquele que serve. Adorar é reconhecer o triunfo da cruz sobre os poderes deste mundo. Não há poder, não há força, não há dinheiro que possa salvar qualquer pessoa. Só a cruz é que nos garante a vida. Só a cruz. Adorar é submeter tudo ao governo de Deus. Tudo sobre o governo de Deus. Eu quero terminar concluindo com 3 afirmações. Na primeira tentação, Jesus é testado em sua fidelidade em relação ao Pai. Transforma aí a pedra em pães. Não. Eu confio na fidelidade de Deus. O que Ele fala é mais importante do que qualquer coisa. E Ele fala que eu sou amado. E isso me basta. Ser amado de Deus nos basta. Na segunda tentação, o pai é testado em sua fidelidade em relação ao filho. Dá ordem aos anjos para que eles te segurem lá. E se Jesus pula? E se o pai não tem nenhuma obrigação de ter que obedecer Satanás, não manda os anjos segurar? Ele está jogando com a mente, ele está jogando com o que cremos a respeito de Deus. Você crê na fidelidade de Deus? Você crê? Deus é fiel? Você sabe o spoiler da história? Você sabe qual é o final feliz da história? Você sabe qual é? Mas por que a gente vive desesperado, ansioso, preocupado? Como se Jesus estivesse entrando num ringue com Satanás e corresse o risco de perder, como se ele fosse apanhar, igual aqueles filmes do Rocky Balboa, que ele apanha pra caramba até o final, e aí, do nada, ele aparece com aquele soco. Tem crentes que vivem assim na sua relação com Deus, e esquecem da onipotência de quem eles servem, do Deus que nos sustenta com a sua fidelidade. Você já sabe o final do filme. Por isso a nossa vida tem que ser diferente. Como que deve ser a nossa vida? Na terceira tentação, nós somos desafiados a adorar. Como adorar? Obediência e confiança. Confiança de filho ao seu pai. Como que é a confiança de um filho ao seu pai? Como que é? É total. Vamos terminar o filme? 48 horas sem comer. Uma bateria que precisa ser movida pela manivela. De repente, aquele pai, exausto, cansado, ao exercer a força, ele já estava amarrando o seu braço na manivela para que com o corpo, porque ele não tinha mais força para girar aquela manivela, para que a sua filha pudesse viver 1 minuto e meio a mais. Ele sofre um acidente, quebra a manivela, cai, bate a cabeça no chão e desmaia. Eu não sei quanto tempo passou, mas socorristas vieram recolher pessoas que tentavam gritar por socorro, e eles chegaram nesse hospital onde esse homem estava caído, e eles tentaram reanimar, até que ele conseguiu recobrar a vida. E quando eles estão ali, ressuscitando aquele homem, o que eles ouvem lá no final do corredor? O quê? O choro
de um bebê. O médico havia dito, se ela chorar, isso vai ser um bom sinal. Os pulmões estão desobstruídos, está tudo funcionando, a respiração já está normal. Eu não sei por quanto tempo aquela menina já estava respirando. Eu nem sei se precisava ficar rodando a manivela por tanto tempo, mas alguns de nós vivem rodando a manivela e nos esquecemos daquele que nos criou. Ele cuida de nós. Quando a manivela quebrar, há um Deus que cuida de você. O texto do deserto termina assim: Satanás se retirou e os anjos o serviram. Alguns de nós precisamos entrar nesse descanso de Deus, na confiança, no sustento de um pai que se entregou por causa dos seus filhos, doou a sua vida, fez o que poderia ser feito para nos sustentar, para cuidar de nós, para cuidar de você, como um pai cuida do seu filho. A palavra de Deus diz que ainda que pai e mãe te abandonem, eu nunca te abandonarei. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, toda alegria, todo contentamento.